Em 1899, o estudioso, o médico austríaco Sigmund Freud publicou seus estudos sobre os sonhos na obra A Interpretação dos Sonhos. Todo o desenvolvimento da psicanálise feito pelas pesquisas de Freud, como a questão do inconsciente, do id, ego, superego, o complexo de Édipo, a questão da histeria, tudo isso agora no século XXI é questionado por muitos teóricos, mas não existe dúvidas. Freud, ele é um divisor de águas nas humanidades. Há os que são terminantemente contra, há os que são fervorosamente a favor. Mas ninguém pode ignorar os avanços que seus estudos trouxeram sobre a mente humana, em especial sobre o inconsciente. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e apresento a obra Breve Romance de Sonho, do autor austríaco Arthur Schnitzler, que se inspirou, que era um adepto, um seguidor, um fã, um estudioso de Sigmund Freud. Quem foi Arthur Schnitzler? Ele nasceu em Viena, graduou-se em medicina por decisão do seu pai, que também era médico. Ele, porém, assim que seu pai faleceu, abandonou a medicina e se aproximou bastante dos estudos de Freud. Ele tinha muito interesse na psiquiatria, especialmente nas pacientes do sexo feminino. Sofreu muito com a perseguição aos judeus. Tornou-se um dos grandes autores austríacos. Manteve uma correspondência com Freud. Inclusive, Freud afirmava que Schnitzler era o seu duplo. Do que se trata o livro Breve Romance de Sonho? Nesse livro, os leitores conhecerão o casal Fridolin e Albertine. Um casal que já tem uma filha, que atravessa uma fase do casamento daquela estabilidade, do tédio. Eles, à noite, depois que retornam de um baile de máscaras, é período do carnaval em Viena, colocam a filha para dormir e começam a conversar sobre o baile que eles tinham participado. Nesse baile, por um breve instante, afinal eles estavam mascarados, os dois fingiram que não se conheciam. Durante esta conversa, os dois, Fridolin e Albertine, revelam uma quase experiência extraconjugal que eles viveram num verão na praia, na Dinamarca, há muito tempo atrás. Fridolin conta para Albertine que naquele passeio, ele, na praia, vê uma jovem e se encanta com aquela jovem. Notem bem, ele só vê a jovem e fica encantado por ela. Albertine diz uma clássica frase: "Ah, homens, se vocês soubessem". E ela também conta uma experiência que ela teve
naquele mesmo passeio, no mesmo hotel, na Dinamarca, em que ela também vê um homem. Ela não troca uma palavra com esse homem, mas ela o vê algumas vezes e ela afirma para Fridolin que se aquele homem se aproximasse dela, desse atenção para ela, ela simplesmente abandonaria tudo para segui-lo. A forma como eles relatam esse episódio passado na Dinamarca, na praia, ela é tão rica em detalhes que o leitor chega a duvidar se isso realmente de fato aconteceu ou se os dois nessa conversa estão tentando reacender a antiga chama, provocar um ciúme, apimentar a relação. Porém, Fridolin não reage bem ao que a sua esposa conta. Aquilo que ela conta deixa-o muito mexido, enciumado, tocado. Há homens e suas inseguranças. Nesse intervalo, Fridolin era médico, o personagem era médico, ele é chamado para atender um de seus pacientes. Até então, enquanto o leitor está lendo essas páginas, ele não tem noção do tempo, de quando aquela história está acontecendo. Não há nenhuma referência temporal. A gente só percebe que é a Viena do século XIX quando a descrição das ruas, de como ele se locomove, da escuridão. Então é uma descrição de uma cidade como se fosse um pesadelo mesmo. Inclusive, o título Breve Romance de Sonho dá a sensação, porque o romance todo traz essa sensação da gente estar vivendo um pesadelo, um sonho dentro do outro sonho. Fridolin atende esse paciente. Quando ele chega na casa desse paciente, ele já faleceu. Esse paciente tem uma filha. Fridolin, ele sabe que a filha do paciente, apesar de noiva, nutre por ele uma certa paixão. Ele fica com ela para ela tomar todas as providências até que seu noivo chegue. Só que quando ele começa a olhar para ela, perceber falhas nela, achá-la feia, azeda, ele sai. Tomou todas as providências, o paciente morreu, consolou a moça, chegaram os outros familiares, ele sai. Mas ele não retorna para casa. Aquela revelação da esposa, aquela fantasia da esposa ainda o assombra. E ele continua andando pela cidade, vai assumindo um compromisso atrás do outro, não retoma a conversa com a esposa e entra num café. Nesse café há um pianista e ele vai reconhecer nesse pianista um ex-colega da faculdade de medicina. Esse colega toca nesse café, os dois começam a conversar, ele descobre que o amigo abandonou a faculdade de medicina. Esse amigo, ele era um fanfarrão, então ele começou a tocar nos cafés, mas ele foi criando problemas, foi se tornando uma persona não grata e ele começa a tocar em umas festas secretas. E o Fridolin fica curioso com essa história da festa secreta. Falou assim, e aonde vai ser hoje? Falou, eu não sei. A festa, eu entro numa carruagem, eles me buscam, eu fico com os olhos vendados, eu não sei o trajeto. Na festa eu toco de costas para as pessoas que participam. Para entrar nessa festa, nesses bailes,
tem que apresentar uma senha e existe uma roupa específica. E a roupa que se tinha que usar nessa festa era um hábito de monge, uma máscara e um chapéu de peregrino. Só aí a gente já vê Freud nisso daí, porque o monge é aquela pessoa que deveria ter uma conduta moral intocável. O chapéu de peregrino mostra o desejo da pessoa traçar novos caminhos, passar por outras experiências. E a máscara, ela te esconde quem você é e ao mesmo tempo pode revelar quem você gostaria de ser. E Fridolin insiste com um amigo que ele queria muito ir nessa festa. Falou: olha, eu nunca sei qual é a senha, eu só fico sabendo a senha quando eu chego lá e eu não sei onde é o local. Geralmente essas festas são em locais diferentes, mas isso entra na cabeça do Fridolin, que acaba substituindo a fixação que ele estava tendo com a história que a esposa contou, com o desejo de participar desses bailes, dessa festa de máscaras. O que ele vai fazer? Ele vai providenciar o hábito de monge, ele vai providenciar a máscara, ele vai providenciar o chapéu de peregrino. Inclusive, quando ele entra na loja de fantasias, né? Também é uma descrição com muita penumbra, é uma coisa assim bem gótica, bem escura. É tudo muito escuro. E ele vai descobrir onde vai ser a festa e a senha. É muito interessante que a senha é justamente qual? Dinamarca. Lembra qual foi o lugar que começou todo esse conflito interior entre Fridolin com a esposa? Não foi numa praia na Dinamarca? E a senha desse baile de máscaras secreto acontece onde? Qual que era a senha? Também Dinamarca. Porém, não basta você ter a senha. Você tem que ser uma das pessoas escolhidas para ir naquele evento. E ele não é um escolhido. Ele vai descobrir porque ele vai usar diversas artimanhas que eu não vou contar aqui para não te dar spoiler. Porém, ele vai entrar no baile, ele vai levar um choque muito grande, porque os homens estão vestidos de monge, estão com aquela máscara, estão com o chapéu de peregrino, mas as mulheres estão nuas. Olha Freud aí de novo, né? Se eu estou vestido de monge, eu dou uma ideia de um homem de moral, né? De uma postura inquestionável. Mas eu sou um monge dançando com mulheres nuas? Tá, era um baile de carnaval, Viena estava no período do carnaval, mas mesmo assim, se a gente está analisando do ponto de vista freudiano, aí revela muita coisa. Fridolin entra no baile e eu não vou te contar o que vai acontecer com ele. Se ele vai ser descoberto, se ele não vai ser descoberto, como que ele retorna para casa, como vai ser a partir daí a sua relação com a esposa e quais outros sonhos que podem aparecer nesse breve romance de sonho. É interessante destacar o seguinte, que nesse romance o autor ele vai destacar muito essa sensação onírica. Tudo que a gente lê, a gente está sempre na dúvida se realmente está acontecendo ou se os personagens estão sonhando. Principalmente porque quando ele começa, o casal chegou de um baile, estão preparando para ir dormir.
E toda aquela descrição da noite escura, a gente está sempre na dúvida. E os detalhes, a riqueza de detalhes, dá para o leitor a sensação de que tudo aquilo não passa de um sonho. Nesse livro, o autor mostra muitas características da psicanálise e a gente fica naquela sensação: o que vai acontecer com o Fridolin? Mas a gente vai descobrir. O autor, ele utiliza muito o recurso do fluxo de consciência. E ele é um dos precursores, dos autores que utilizam toda a descoberta da psicanálise em suas obras. Vale muito a pena ler esse romance. Ele é um livro curto, bem fininho, e vale destacar que ele foi adaptado para o cinema. Foi a última obra dirigida por Stanley Kubrick, o filme De Olhos Bem Fechados, estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman. Eu aguardo você semana que vem com mais um vídeo aqui do nosso canal. Tchau!